Queridos espectadores e espectadoras, estamos aqui para começar um podcast sobre realismo e naturalismo. Algumas coisas importantes como contextos, autores e obras. Vamos começar pelo Guilherme, falando um pouco sobre o contexto histórico. O realismo e o naturalismo surgiram em Portugal na segunda metade do século XIX, em um período de grandes mudanças políticas e sociais, como a Revolução Industrial e a teoria do darwinismo. Também esse movimento literário se desenvolveram como uma resposta ao romantismo, buscando retratar a realidade de forma mais objetiva e científica. Quais são as características que diferenciam um movimento do outro? O realismo, ele focava na representação fiel da vida cotidiana, enquanto o naturalismo era influenciado pela ciência que abordava a realidade humana como produto do meio e da hereditariedade. O realismo é caracterizado pelo ênfase na objetividade, nas descrições detalhadas e na crítica social. As narrativas focavam em personagens comuns, explorando suas motivações e conflitos internos. Já o naturalismo vai um passo além, aplicando uma abordagem quase científica à literatura. Os naturalistas acreditavam que o comportamento humano era determinado por fatores biológicos e sociais, resultando em obras que analisavam a sociedade de forma quase experimental. Que interessante, Wagner. Guilherme, você poderia me falar um pouquinho aí sobre alguns autores? É claro que eu posso falar. Eu posso falar sobre os autores do naturalismo e sobre os autores do realismo. No naturalismo, nós temos o Abel Botelho, que é o autor de uma série chamada Patologia Social, que aborda temas como pobreza e prostituição, com uma visão mais crua e determinista. Também temos os autores do realismo, que no caso é Ramalho Ortigão, que é um coautor que ajudou na obra As Farpas, e Eça de Queiroz, que fez as obras O Crime do Padre Amaro e Os Maias. Eu me lembrei de uma obra que eu vi esses dias, que se chamava O Primo Basílio, de Eça de Queiroz, que é um romance realista que ele criticava a burguesia do século XIX, né? A história, ela girava em torno da Luísa, uma mulher casada que durante a ausência do marido é seduzida por seu primo e eles iniciam um caso amoroso, mas o relacionamento é descoberto por Juliana, que é a empregada dela, que fica chantageando Luísa, e o conflito ele se intensifica quando o marido de Luísa retorna num momento inesperado. É um livro bastante interessante que trata assuntos como adultério e o papel limitado da mulher na sociedade da época. Chegamos ao fim do nosso podcast e eu agradeço aos meus dois amigos por estarem aqui presentes, falando um pouco do realismo e naturalismo. Infelizmente ou felizmente, já chegamos ao fim. É nós que voa. Até. Cadê? Pergunta da participação. Quando dói o coração, pode sempre me chamar. Eu seria correndo da nuvem se tivesse pernas pra andar. Tô sempre aqui do seu lado, é só chamar Alexa que eu falo. Te trago notícias do tempo da vida, te